Okay, we are broadcasting now. Excellent. Welcome everyone to the last. Bem-vindos a todos à última sessão de hoje dessa conferência anual da CBI. Essa será uma sessão sobre a visão do mercado, mais uma vez. Gostaria de mencionar, perdão, meu telefone estava no mudo, e eu gostaria só de repetir os agradecimentos em nome da CBI pela participação de todos e pelos debates de alto nível que tivemos até agora e que ainda teremos nos próximos dias. E gostaria de lembrar a todos que esta conferência está sendo interpretada em 5 idiomas diferentes e elas podem ser acessadas por meio do aplicativo. Então, essas línguas são espanhol, português, mandarim, japonês e russo. Então, é fantástico ter a participação de todos esses intérpretes aqui conosco hoje. E gostaria de agradecer também, dar um muito obrigada especial a nossos patrocinadores, sem os quais nada disso estaria acontecendo, e o apoio deles é fundamental para nossas iniciativas. Tanto os patrocinadores da conferência, mas também os patrocinadores para a interpretação. E gostaria de falar agora de nossos falantes ou palestrantes da próxima sessão. Temos Julie Becker, que é vice-presidente da Bolsa de Valores de Luxemburgo e parceira da CBI. Erin Bigler, que é vice-presidente sênior e gestora de portfólio sênior da AllianceBernstein. Kevin Smith, que é vice-presidente do Grupo de Finanças Sustentáveis da Goldman Sachs, e Helena Binhas-Piestas, que é a chefe global de políticas e sustentabilidade. Então, muito obrigado mais uma vez a todos por estarem aqui conosco hoje. E eu gostaria de fazer um resumo geral do que debatemos até agora, porque já tivemos 3 sessões muito interessantes que começaram com, então, uma visão geral de onde estamos em relação à transição. Nós sabemos que estamos em meio a uma crise climática e nós precisamos que mais investidores invistam nesse setor e temos que nos concentrar mais em alguns setores da economia, como, por exemplo, cimento, aço e produtos químicos. Nós temos, então, metas muito ambiciosas de redução de combustíveis fósseis até 2021, e essas metas vão sendo revistas a cada ano, e ouvimos também da Helen Mountford, que é gerente de clima da WBRE, e, segundo ela, sem considerarmos, então, a transição, nós não conseguiremos superar esses desafios ligados às mudanças climáticas. Infelizmente, não temos ações suficientes nesse sentido, e é importante, então, que nós foquemos nossas atenções em como queremos, então, alavancar a maneira como a taxonomia funciona para que isso possa beneficiar nossos esforços. Também falamos um pouco das expectativas dos investidores em relação às políticas, e isso, na verdade, é o que vem sendo mencionado em todos esses debates, e principalmente em relação ao que podemos fazer em relação à transição. Uma das coisas que esperamos ver são energias renováveis mais baratas, mas também sabemos que isso atende às necessidades e aos anseios da sociedade civil, não só atualmente, mas ao longo dos próximos anos também. E nós também aguardamos com muito interesse
sobre a liderança dos Estados Unidos no futuro. E, na verdade, esse será um ponto fundamental que poderá direcionar os nossos próximos passos. Mas nós vemos, assim, de qualquer maneira, grandes oportunidades para os investidores e que nós vamos acompanhar muito de perto. Na segunda sessão, nós lançamos, então, esse documento sobre a trajetória futura de transição e ficou muito claro durante essa sessão porque é tão importante, então, envolver todos nesse processo, porque os investidores querem, então, investimentos mais sustentáveis para esse período de transição. Então, precisamos abrir o mercado para essas novas oportunidades. E é importante, então, considerar todas as rupturas no processo, porque cada uma delas terá seu papel. E temos que caminhar rumo a um acordo, a uma trajetória de acordo, e há muitas oportunidades para todos nesse setor. E, por fim, falamos da liderança governamental, algo que o governo, algo que todos os investidores aguardam, porque precisamos, na verdade, das lideranças de todos os governos para que as ações sejam postas em prática e que haja políticas que apoiem essas ações. Fiona Reynolds, da PRI, deixou bastante claro que os investidores cada vez mais assumem compromissos nesse setor, mas também fazem demandas e solicitam mais oportunidades, no sentido de que os formuladores de políticas públicas criem oportunidades para mais investimentos nesse setor. E Martin Spolt, da Comissão Europeia, falou muito sobre o que vem sendo feito no âmbito da União Europeia em relação a trabalho de taxonomia e também em relação à divulgação de dados financeiros, transparência e produção de relatórios nesse setor. E depois ouvimos uma apresentação muito importante e muito significativa vindo do governo de Lagos, e cada vez que eu ouço as manifestações do governo de Lagos, eu me sinto realmente entusiasmada, principalmente sabendo que vem de um país da África que enfrenta tantos desafios. E eu acho que isso é um sinal de que as oportunidades estão lá, presentes nos mercados emergentes, e temos que pensar em como conectar essas economias em desenvolvimento com as economias desenvolvidas. Então, essa mudança realmente é muito potente. E também ouvimos uma apresentação do Japão sobre as iniciativas que vêm sendo tomadas no Japão e sobre as oportunidades ligadas ao estabelecimento de diretrizes para essa transição. E também ouvimos a visão do governo espanhol, que nos deu uma ideia de onde eles estão e também em relação às metas muito ambiciosas do governo da Espanha, muito alinhadas também com o que pretende fazer a Comissão Europeia. E também é importante considerar, então, o que o governo dos Estados Unidos fará e os governos dos outros mundos também farão. Então, eu tentei resumir aqui muito rapidamente tudo o que foi discutido, tudo que foi debatido até agora, mas eu acho que eu só queria dar um pouco ao nosso público que está entrando agora, dar uma ideia assim, do nível do debate que nós tivemos agora. Então, agora eu vou pedir a nossos palestrantes que digam suas primeiras palavras para essa última sessão do dia de hoje. Começaremos, então, com a primeira palestrante de hoje. Bem, muito obrigada a todos. Realmente, ao longo dos últimos 10 anos, as finanças sustentáveis e verdes se ampliaram e, ao mesmo tempo, o mercado respondeu, então, com interesse nesse mercado verde, ou nos produtos verdes, e temos que considerar que ainda como comunidade global não atingimos sucesso porque não conseguimos oferecer uma resposta à altura às emergências climáticas. E considerando o Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas,
Esse programa considera a década que terminou em 2019 como uma década perdida para essa transição rumo a um mundo mais verde. Então, os desafios se ampliam cada vez mais. Nós conseguimos sim ver mudanças, mas precisamos de ações mais determinantes e mais imediatas nesse sentido. E temos que nos perguntar qual é o papel da transição ou do financiamento da transição nesse papel. Exatamente 4 anos atrás, lançamos então esses títulos sustentáveis, e o Sean deve se lembrar disso, e desde o início consideramos a importância e falamos da importância de que o governo estabelecesse padrões a serem considerados. Nós queremos então dar aos investidores a possibilidade de comparar então um título verde com outros. Nós queremos, então, desenvolver esse mercado de títulos verdes e decidimos, então, não julgar e permitir que houvesse essa competição. Mas o que queremos, no final das contas, é que haja transparência por parte de todos os atores em relação aos seus comprometimentos, a seus compromissos. Nós estamos convencidos de que essa transição demora muito tempo e que devemos considerar uma série de fatores, uma série de questões durante o processo. Mas o problema é que não todas as questões e nem todos os emissores estão em condições de emitir atualmente os títulos que respeitem a toda a taxonomia. Então, atualmente, isso não é suficiente para o grande desafio de transição que enfrentamos. Nós precisamos, então, ter metas mais ambiciosas e tentar começar a agir já agora e rapidamente. Nós já sabemos que há mudanças climáticas, nós precisamos achar maneiras de financiar não somente ações imediatas, mas também como contribuir para essa estratégia global de transição. Essa transição sempre foi tradicionalmente excluída das estratégias e das políticas verdes, mas não podemos nos esquecer que setores produtivos que passam de cinza para verde têm um impacto muito maior do que simplesmente passar de verde escuro para verde claro ou vice-versa. Então, esses títulos de transição não são títulos verdes e não devem ser igualados aos títulos verdes. Os títulos verdes já estão aí e esses títulos de transição devem complementar, então, os títulos verdes, para que possam contribuir, então, para a transição das empresas e dos emissores desses títulos. Então, o que precisamos é oferecer mais opções de investimentos e mais transparência sobre os diferentes tipos de título. E, a partir daí, os investidores vão saber exatamente o que estão comprando e entender a diferença. E, naturalmente, esses títulos de transição vão desaparecer com o tempo. Eu não estou dizendo que qualquer setor e qualquer empresa pode chegar no mercado de capitais e falar, então, que estão trabalhando com essas metas de mudanças climáticas. É importante que os títulos de transição adotem metas estabelecidas ou baseadas na ciência, tanto no curto, médio e longo prazos. E a transição, então, está embutida nas políticas e na taxonomia de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de todos os países, inclusive da União Europeia. E é por isso que nós temos que continuar agindo de maneira progressiva. E isso vai facilitar, então, o acesso e a compreensão de dados significativos. E esses dados vão, então, ganhar a confiança dos investidores. E está cada vez mais claro em todas as partes do mundo que temos de agir rapidamente. Estamos ficando sem tempo. É importante que tratemos das mudanças climáticas atualmente, imediatamente. E essa estratégia de transição é um sinal claro de que somos sérios sobre isso. Como profissionais do setor de finanças, é nossa responsabilidade e nosso dever garantir que o financiamento para a transição seja inclusivo. E as empresas que querem se tornar mais sustentáveis
tem de implementar ações, então, que reduzam as emissões de carbono e as mudanças climáticas e devem participar de debates conosco. E nós temos, então, de garantir que os emissores de títulos de transição sejam, então, atendam e respeitem os critérios mais elevados e que sejam responsabilizados por isso. Então, nós pretendemos ter sucesso nesse processo e não ter mais uma década perdida. Muito obrigada, Julie. Na verdade, foram palavras de abertura muito importantes. E eu realmente eu gostaria de dar os parabéns a você por essa iniciativa, por essa liderança no setor do mercado de ações verdes. Eu gostaria só de mencionar alguns dos pontos que você disse, que eu acho que alguns podem ser inclusive usados para tweets bem interessantes. Você falou de go big and act fast. Então pense grande e haja rapidamente. Essa é uma citação muito interessante que podemos replicar em vários canais. E também a importância da divulgação de dados financeiros e também de relatórios. E nós ainda estamos almejando isso e vendo como isso vai funcionar. Mas, naturalmente, precisaremos de normas e padrões. E, naturalmente, uma outra coisa importante que você disse é que os títulos de transição não são títulos verdes. Eu gostaria de ouvir a opinião dos outros panelistas sobre isso. E isso tem a ver com o tipo de engajamento que nós temos com as entidades emissoras e como apoiar essas entidades durante as suas emissões de títulos de transição. Então, eu gostaria agora de pedir a Erin que diga algumas palavras também. Bem, boa tarde a todos, então. Então, o primeiro comentário que eu faria, digamos, um comentário mais geral, eu diria, como estamos falando hoje especificamente de transição, eu gostaria de falar de como o setor financeiro está amadurecendo para começar a tratar desse caminho de transição no setor. E eu acho que na Europa nós deveríamos começar a desenvolver ou então definir esse caminho de transição para as nossas instituições. Eu acho que o segundo comentário geral que eu gostaria de fazer é que eu também estava pensando sobre qual seria o caminho de transição para as normas de mercado, considerando o aumento da regulamentação. Então, o que nós estamos vendo, principalmente na Europa, é que os formuladores de políticas públicas estão definindo cada vez mais claramente esses padrões e essas normas. A primeira dessa definição é sobre o que é verde, o que é um investimento verde. E agora que estamos falando de transição, ou de títulos de transição, ou então de títulos ligados à sustentabilidade, até que ponto essa é uma discussão provisória, digamos, porque em menos tempo do que pensamos, nós teremos, então, definições claras sobre o que são títulos de transição, títulos de sustentabilidade, etc. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é que, sim, para um pouco considerar essa discussão, o motivo de eu ter falado nisso de maneira a orientar o debate é que realmente eu achei muito interessante as 5 categorias de atividades que foram descritas no relatório e também como é interessante ver a distinção entre o caminho rumo a um certo de crescimento e as outras que não determinam esse caminho de maneira tão clara. Então, acho que esse debate pode se beneficiar disso tudo. E como investidor, eu acho que eu quero entender o que está acontecendo também, quero poder comunicar ao resto do mundo, sim, com base na definição da taxonomia, eu gostaria de poder relatar, então, aos meus acionistas, aos meus parceiros de investimento, o que eu estou fazendo. É importante que esses títulos ou que essas ações sejam verdes, mas também eu quero poder comunicar o que eu estou investindo em ações de transição rumo a uma economia mais verde. Então,
eu quero poder dizer a todos os meus clientes que meus investimentos em atividade de transição também são definidos com base em uma taxonomia, também são considerados importantes. Então, em conclusão, eu acho que é em meu interesse, como profissional da área, que a taxonomia se expanda e abranja, então, o maior número possível de atividades de transição. E eu acho que há muitas questões que temos que nos colocar, ou seja, qual é o papel dessas atividades provisórias ou intermediárias e quantos são realmente intermediárias. Eu acho que o maior desafio aqui é estabelecer, então, uma data para isso, porque se soubermos, então, a data final, ou a data do objetivo final, o que chamamos de data do pôr do sol, é importante considerarmos também todo o processo e quanto tempo vai demorar para que, para que cheguemos lá. Ou seja, essa avaliação empresarial de até que ponto podemos incluir certas atividades nos interesses, nas atividades de uma empresa. E eu também tenho outros comentários, mas eu vou parar por aqui e deixar que os outros façam suas introduções e depois posso falar um pouco mais. E eu gostaria de voltar, também pensar em como todo esse debate sobre atividades intermediárias, até que ponto elas podem impactar, então, todos os esforços de taxonomia, até que ponto essas atividades devem ser incluídas na taxonomia, mas eu vou sim, repassar a palavra a você e depois poderemos falar mais sobre isso. Bem, muito obrigada, Helena. E eu acho que os seus pontos foram muito interessantes e eu tenho interesse em ouvir agora os outros participantes sobre o que elas pensam em relação ao que a Helena falou. Sim, eu acho que, então, como outra investidora, ou representando outros investidores, eu queria saber o que você pensa do que a Helena acabou de falar. Bem, eu concordo com ela plenamente que nós podemos expandir, então, o escopo dessa taxonomia da União Europeia para incluir atividades e títulos de transição também, como ela sugeriu. Eu acho que, do nosso ponto de vista, como uma grande gestora global de ativos e que tem investidores e clientes de vários setores, nós temos como parte da nossa atividade portfólios que têm estratégias bastante definidas e bastante amplas também. E nós, no âmbito desses portfólios, temos também portfólios sustentáveis. E nós já temos pensado em transição há bastante tempo, especificamente, por exemplo, não estabelecemos restrições para setores com altas emissões para poder, então, abrir a possibilidade de financiar atividades de transição. Por exemplo, como geradores de energia e etc., que poderiam se beneficiar de atividades de transição. Mas eu acho que a definição de transição não é padronizada ainda, então nós temos que fazer nosso trabalho de due diligence, de auditoria em todas as ações, todas as iniciativas de investimento. E seria muito útil, então, para nós ter essa taxonomia, para que nós possamos, então, reduzir nosso esforço. Não quer dizer que a gente vai deixar de fazer essa verificação, mas isso vai ser muito mais claro. Então, ter um marco, ter definições, ter uma taxonomia, tudo isso vai ser muito importante. Também vai ser mais fácil para nossos clientes finais, para que eles possam compreender melhor o que significa títulos de transição e mercados de transição. Então, perdão, se você não se importa, deixa eu interromper você um minutinho, Erin, porque isso também se aplica a Kevin, que é nosso próximo falante, que vai falar do mercado americano, que também está muito ligado a isso. Eu gostaria de perguntar se você está considerando a taxonomia europeia como forma de orientação para suas atividades, ou talvez uma orientação sobre o futuro das atividades de transição, de como isso será promovido, e também na elaboração de estratégias setoriais. Então, eu queria saber como vocês têm tratado disso.
Bem, eu acho que atualmente nós estamos definindo o que nós acreditamos seja a transição. Nós temos nosso próprio marco, que nós acreditamos seja robusto, mas vai ser muito útil. Da mesma forma, com, digamos, as avaliações de risco, avaliações padronizadas, vai ser muito útil para a gente ter esse novo sistema, essa nova taxonomia, para poder comparar com o que estamos fazendo. Então, eu acho que sim, é útil como linha de base, mas eu acho também que, no caso do nosso marco atual, quando pensamos em transição, seria muito interessante ter, então, um marco, uma estrutura mais ampla que possa ser usada por todos e também usada como benchmark para comparar, e de maneira a poder quantificar, então, e avaliar os resultados dos impactos, então, medir esses impactos. E esse marco também pretende expandir, ir além disso e começar a considerar, então, a classificação de entidades. Então, nós queremos poder tratar, então, de títulos, de equities, ou seja, meus colegas que trabalham nesse setor não têm, então, muitas ações, muitas atividades nesse setor e também considerar esses títulos vinculados à KPI, e que é algo muito interessante, algo muito novo, mas isso, na verdade, nós pretendemos estabelecer métricas, talvez eles não atinjam, e se não atingirem essas métricas, isso será uma mensagem clara para os investidores. Sim, e era esse um ponto que eu gostaria de voltar atrás, porque, na verdade, muitos se perguntam, nós precisamos criar mais produtos com labels, com etiquetas, e se não, de que maneira, ou se sim ou se não, de que maneira fazer isso para promover, então, esses investimentos em transição. Mas voltando ao seu ponto sobre a estrutura, o marco de transição, você pode nos dar, assim, tipo, um gostinho, sobre o que exatamente você pretende incluir, ou que já está incluído nesse marco? Bem, vamos usar um exemplo aqui, que é, por exemplo, na indústria automobilística. Bem, por exemplo, se nós soubermos agora que a GM está fazendo um investimento nessa área, isso é muito interessante, porque isso vai atingir muitos de nossos clientes e vai chamar a atenção de muitos de nossos clientes. Se, por exemplo, soubermos que uma grande fabricante, uma grande montadora está investindo em títulos verdes ou títulos de transição, se soubermos que um grupo cada vez maior de montadoras está investindo nisso, isso chama a atenção e é uma prova, é uma evidência da importância desse setor. Bem, muito obrigado, Erin. Realmente é muito interessante o que você falou. Voltaremos a falar mais sobre isso. E agora, gostaria de pedir ao Kevin que fale um pouco do ponto de vista de um banco, de um emissor. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você acha do que ouviu até agora e também falar um pouco sobre a questão desses títulos vinculados à sustentabilidade e como eles serão desenvolvidos no mercado, principalmente em relação à transição. Bem, obrigado. Eu acho que é muito interessante que nós ouvimos até agora. Na verdade, também faz parte do relatório, que, em geral, quer dizer, isso já está no mercado há algum tempo, eu já participo desse mercado há muito tempo, nós vemos essa evolução, na verdade, que começamos, então, com definições bem mais estreitas do que eram títulos verdes, e também, ao longo dos anos, essas definições começaram, então, a se expandir e também a atrair investimentos muito maiores, na casa de centenas de milhões de dólares, e chegamos, então, em uma série de mercados, e agora temos essas estruturas vinculadas à KPI que já vimos ocorrer no presente, e o futuro reserva para nós a questão agora, essa discussão sobre os títulos de transição. E eu acho que temos que considerar a escala e o potencial desses títulos de transição e também o que eles podem oferecer em termos de estrutura. Eu acho que o relatório fala de 800 bilhões, então, em títulos, e se pensamos em mercados de renda fixa, acho que tem muito, então, a crescer ainda, e nós podemos considerar, acho que esse ano a previsão é de investimentos no mercado na casa de 1 trilhão, ou de trilhões, e então há muito potencial nesse setor,
E eu acho que, fundamentalmente, esse tipo de avaliação em nível de entidade, para decidir em vez de lançar ações no mercado ou lançar títulos, eu acho que isso oferece o potencial para que os investidores entendam de onde estão vindo e para onde estão indo esses investimentos, e assim com mais clareza eles vão poder investir então esse recurso dos seus beneficiários. Então, esses marcos, esses arcabouços nos darão mais compreensão sobre o futuro desses investimentos e quanto de risco está incluído ou embutido nessas oportunidades de investimento. Então, o que vemos agora, na verdade, é uma situação muito interessante, porque é a abertura potencial do mercado e como sabemos, como conhecemos a credibilidade, então, e até que ponto esse é um bom investimento para a transição na ausência de regras claras sobre o jogo. Então, quando a gente vê essas questões das regras de investimento, há alguns locais onde teremos um padrão, né, uma estrutura mais bem definida, e estamos começando a trabalhar para poder justamente definir atividades de transição verde, mas eu diria que mesmo nesses mercados, nessa definição, investimento e o entendimento, você obviamente só pode entrar nesse default por uma taxonomia, pois isso faz parte das suas decisões de investimento. E temos toda essa questão aqui de feedback e a correção, por exemplo, que a gente tem que fazer, pois se alguém, por exemplo, passar do limite, a gente verá que a reputação deles vai terminar por ser afetada de alguma forma. A gente viu, por exemplo, emissores que estavam chegando no mercado com alguns negócios questionáveis, e isso faz com que o próximo negócio deles seja um pouco mais complicado, e tem sim um impacto direto no capital e termina por levar muitas dessas decisões, ou seja, o custo do capital para o que você tinha como pretensão do seu projeto. E eu acho que, ao passar do tempo, teremos um vínculo muito mais direto no custo de capital relacionado ao entendimento das empresas de se adaptarem a necessidades futuras. E essa transição climática é um caminho muito bom. Aonde que você vê a maior demanda na sua base de cliente em termos de indústria, por exemplo? E varia, pois a utilização dos rendimentos e essas estruturas, elas estão bem parecidas com o que já são há algum tempo. Temos instituições financeiras, empresas de energia também, e temos visto uma maior discussão em títulos de transição e algumas das indústrias, dos setores que têm um potencial de transição, como a Aaron mencionou, a automotiva, empresas aéreas, temos discutido algumas coisas, empresas de alimentação, empresas agrícolas, que não foram um foco tão grande como deveriam ser, por exemplo, dentro desse impacto e na área climática. Então, essas são as questões e incentivos, digamos assim, que temos visto. Agora, eu acho que sempre, né, tem aquela questão de quem vai ser o primeiro a tomar essa medida, e aí, claro, você tem esse benefício, até que você tenha realmente uma clareza dos benefícios do custo de capital, e nós temos visto isso claramente no mercado de títulos verdes, obviamente, quando a gente coloca tudo isso, especialmente, né, quando você tem que avaliar esse impacto do capital de uma forma de reputação. Eu acho que o trabalho na infraestrutura ela é muito importante, e gostaria de falar um pouquinho aqui da Helena, e vamos voltar um pouquinho, pois você foi instrumental em implementar essa parte verde no local. E quais são alguns dos planos para a transição de Luxemburgo? Como que vocês vão tratar isso? Voltando a rotulagens diferentes, rótulos de transição, alavancando
títulos vinculados à sustentabilidade. Nos dê, na verdade, um maior entendimento sobre essa perspectiva, se possível. Sim, claro, Justine. Primeiramente, eu acho que temos essas discussões atuais que estão envolvendo naturalmente. Eu acho que isso é claramente observado por essa troca. E, por exemplo, essa transição é um convite para ter acesso mais globalmente para no âmbito de projetos e no âmbito de entidades, por exemplo, não só títulos verdes, mas títulos sociais, etc. E quando a gente vê toda a evolução com um título vinculado à sustentabilidade, é muito importante, e toda essa transição pode ser sobre o acesso global e a combinação com a atividade, e de repente não podemos desassociar um do outro, pois realmente se queremos chegar nesse nível de transição, mas também estamos falando sobre credibilidade, como que a gente torna essa transição crível. E isso está vinculado à transparência, ou seja, são os dados e o acesso a estruturas e também dados covariáveis. Isso será crítico para termos produtos financeiros sustentáveis exitosos. E nesse contexto, eu fico muito satisfeita e orgulhosa de compartilhar o RGX, né? Pois vocês me perguntaram onde que estamos, mas logo, nós desenvolvemos dados centralizados e pontos de dados estruturados, isso com securities, tá? Utilizando também títulos de sustentabilidade e títulos sociais. E, na verdade, a nossa meta é cobrir todo o universo desses títulos, tá? Sustentáveis e sociais no futuro. E esses títulos serão lançados próxima semana, então prestem atenção nesse espaço e teremos gestores de fundos e, na verdade, estamos falando de um alto nível de granularidade que permite que eles, na verdade, tomem decisões de investimento mais bem informadas. E para propósito de relatório, vocês mencionaram a regulação da divulgação de dados financeiros que talvez seja colocada em vigor em março do próximo ano, e isso muito provavelmente vai fazer com que eles possam extrair os dados que eles precisarão por questões de relatório, propósitos de relatório. Então, a gente sempre tenta falar, né, desse padrão e temos todo o comitê para ter esse produto sustentável, mas eu ainda estou convencida que a transparência será crítica nessa fase de transição. Então, claramente, a transição é sobre aumentar o escopo, temos que pensar maior, é sobre progresso, e claramente estamos seguindo aqui o mercado de forma cautelosa e continuamos comprometidos em continuar a orientar, impulsionar essa agenda sustentável, e com certeza vamos anunciar novos desenvolvimentos nos próximos meses. Temos algum exemplo no mercado, só para dar aqui aos nossos ouvintes um entendimento do que seria, na verdade, considerado, claro, né, na falta de uma regra mais clara do jogo. E se temos, por exemplo, esse rótulo de transição, e se temos, né, alguns outros vinculados à sustentabilidade, por exemplo, né, e depois eu vou passar para a Helena para falar um pouquinho mais da regulação, mas o que você diz sobre isso, Julie? Bom, o que eu diria? Quando criamos essa plataforma verde, a nossa ideia era poder ter essas melhores práticas na bolsa, tá? Então, na verdade, ainda não temos nenhum padrão muito claro sobre essa transição e títulos de sustentabilidade. Eles foram lançados em junho e até onde eu sei, e o único título vinculado à sustentabilidade potencial, ele ainda não cumpre com o princípio dessa sustentabilidade, títulos de sustentabilidade. Eu sei que estamos trabalhando para dar apoio para a emissão desse tipo de produtos e, claro, nós vamos incluí-los na nossa plataforma assim que eles cumpram com esses princípios rígidos. E a ideia é sair e evitar a fragmentação de mercado para se assegurar que os investidores podem, de fato, confiar no mercado e podem achar a clareza de informações necessárias para eles. Agora, com relação a títulos de transição, é algo que tem sido debatido muito e podemos comparar algumas questões que não são comparáveis, como medir títulos de transição com relação a títulos verdes, e é aqui que a gente tem que prestar muita atenção com os nossos investidores para que eles entendam aonde estamos. Isso aqui é tudo baseado em transparência, porque
os investidores eles estão livres para investir no produto que eles queiram, seja um título verde ou um título de transação, mas temos que ser muito transparente para eles. E é aí que nós temos um papel a desempenhar como fornecedores do mercado para nos assegurar que eles consigam ter acesso a todas as informações necessárias e ainda mais, né, dados precisos que eles podem utilizar para tomarem as suas decisões de investimento. Muito obrigado, Julie. Eu acrescentaria que isso sim é um ponto importante, pois todos esses produtos são ferramentas dentro daquela caixa de ferramentas, digamos assim, né, de uma equipe de tesouraria, etc. E eles precisam pensar sobre essas oportunidades e quais seriam os mais interessantes para eles como empresa. E eu concordo com a Julie, pois o elemento de transparência é, na verdade, a base para muito, ou seja, são informações de alta qualidade para investidores tomarem decisões, mas sempre há um equilíbrio entre a quantia de recursos que a gente precisa para chegar nesse resultado, e é muito importante quando a gente passa nesse espectro de crédito, pois temos, digamos assim, investidores de alta rentabilidade, de altos rendimentos, eles têm que utilizar isso também, mas eu também acho que é muito importante termos essas informações de alto nível para que os investidores tomem as suas decisões e façam o seu trabalho de forma correta, entendendo o posicionamento da empresa, pois isso termina por ter um resultado direto no custo de capital. Sim, dados, informações, isso é ouro, né? Isso é, sim, isso é ouro. Mas eu diria que é para os investidores também tomar as decisões, mas depois poderem continuar a reportar aos nossos investidores. Por quê? Porque o relatório hoje ele é chave. Os investidores eles querem entender quais são os impactos que eles estão tendo, quais são as metrias que eles podem utilizar para avaliar os investimentos deles, além desse espectro. Então, eu gostaria de também ouvir um pouquinho da Helena sobre o papel da taxonomia, especialmente em, de repente, estabelecer caminhos setoriais, que eu acredito que será fundamental para o futuro. Sim, absolutamente, Justine. Eu diria que uma das primeiras contribuições da taxonomia foi exatamente meio que acordar a indústria e avisar para elas que, olha só, a transição não é só mais sobre etapas incrementais, estamos agora falando de mudanças radicais. E a ciência está nos dizendo é que se quisermos ter a chance de reduzir 1,3 graus, a gente terá que ser neutros em carbono até 2050, temos que reduzir as emissões pela metade até 2030 e temos consequências claras e, bom, a primeira, e não sou eu que digo isso, mas os cientistas, tá? É que não precisamos mais de investimentos em geração de eletricidade, de energia por combustíveis fósseis, mas isso é algo que vai terminar por terminar. E o relatório, quando ele aponta a diferença entre esses ativos, e claro, né, o verde é uma contribuição muito grande para o debate, e isso nos leva a uma questão que eu gostaria de levantar, pois como eu falei anteriormente, a pergunta sobre os ativos, digamos assim, que é aquela entrada para os investidores, é quando que nós temos esses dados aqui do Sunset, quais são esses dados? E a gente sabe que o único que pode realmente colocar aqui o selo, né, num papel e falar, não, isso aqui está sendo regulado, nós sabemos que temos os dados ali do Sunset no Reino Unido e é 2025 para geração por carvão, mas não temos isso de forma diferente em outros países, mas é isso que nós estamos chamando do porquê que os Estados-membros da Comunidade Europeia estão debatendo se eles vão aumentar ou não as ambições deles com relação às metas de 2030, pois é algo que precisa sim ser feito. Por quê? Porque essas metas de 2030 não estão alinhadas se quisermos realmente ser neutros em carbono até 2050 como a Europa. Mas o que precisamos? Precisamos de caminhos para redução de emissões e
que define tudo isso, e não só para 2030, mas também 2040. E o que precisamos é mais detalhes sobre os marcos de mudança para a transição. E aqui estamos falando sobre os dados, estamos falando também a redução de subsídios, mas como também a redução desses ativos presos, por exemplo, né, os stranded, e também precisamos ter uma noção dessa clareza de um cronograma previsto para mudanças na tecnologia e na infraestrutura para setores de transição. Eu apontei todas as oportunidades, porque o que nós queremos é investir no hidrogênio verde, tá? Só para mencionar uma dessas possibilidades. Eu acredito que o debate é extremamente relevante que estamos tendo agora, porque a decisão será tomada na sexta-feira, mas eu estou falando sobre a Europa, por quê? Porque eu estou na Europa, mas claro, eu acho que caminhos setoriais, idealmente falando, se pudermos também ter maior visibilidade para esses caminhos setoriais, mesmo que eles mudem de região por região, isso pode ajudar investidores. Então, se a gente tiver esses caminhos setoriais desenhados, digamos assim, uma das perguntas, uma das questões para vocês como investidores, essa pergunta talvez seria para a Eren, poderíamos então estabelecer metas de forma adequada até o momento que a gente para de investir. Então, quando que a gente para de investir na indústria de óleo e gás? Sim, tudo volta àquela pergunta, né, que eu fiz com relação ao o título como um título de transição, pois se a gente tem uma clareza, a gente pode falar, por exemplo, de um título de transição investindo numa atividade interina, que eu saberia que logo terminaríamos essas atividades e que seria rentável também, pois hoje todos os nossos esforços estão em alinhar a nossa carteira, e isso é baseado nos cenários de desenvolvimento sustentável da Agência de Energia Internacional, e a gente poderia descer um nível, tá, dessa sofisticação, e poderíamos começar a pensar em como que isso ficaria para os setores diferentes na Europa, como também em outras regiões, e dar, digamos assim, aquela camada adicional de precisão. Eu acho que você está levantando um ponto muito interessante, pois parece que os investidores estão meio que entrando numa educação de mercado, digamos assim, né? Como seria até uma revisão das suas oportunidades de investimentos, e tudo isso entra no que o Mark Fulton falou de como que essas indústrias podem ficar bem progressivas, e mencionamos aqui o hidrogênio verde e potencialmente como que uma empresa poderia se envolver com um fornecedor de hidrogênio, por exemplo, pois isso seria realmente uma história de transição excelente. Eu sei que provavelmente você como investidor, sim, adoraria, sim, rapidamente eu diria, é isso que eu sempre digo para todos, a taxonomia, ela funciona num nível de atividade de cima para baixo, mas não é o único indicador que precisamos, pois precisamos o marco, a estrutura do TCFD e todos outros indicadores para saber e perceber que também temos este de cima para baixo, ou seja, um complementa o outro, ou seja, a taxonomia me permite fazer análise muito específica no âmbito do ativo e, claro, né, o TCFD é o que eu preciso também, preciso de dois, pois eu posso fazer isso no nível corporativo. Eren, você talvez pudesse acrescentar um pouco sobre essas conversas que tivemos aqui, mas você consegue ver as empresas, as corporações com um bom papel para essa mudança? Você, como investidor, você quer estar ali em cima? Ou você, como, por exemplo, um acionista, o que vocês veem que seria crítico para esses stakeholders modificar isso nas corporações? Sim, eu acho que tem que vir de cima. Por quê? Porque eu acho que, e aqui voltando um pouquinho para a questão levantada pela Justine, eu acredito que a entidade, o projeto ou o uso dos rendimentos estão vinculados intrinsecamente para os nossos clientes que querem uma carteira sustentável, uma transição para uma carteira verde. Então, precisamos não só entender o que esse projeto específico é que você está financiando, mas você precisa realmente se importar sobre o plano de transição climático deles, mas também todo o plano deles de sustentabilidade geral. Quando a gente se envolve com eles, a gente sempre faz aquela pergunta, tá, esse projeto específico que estamos financiando, precisamos saber tudo sobre esse marco, essa estrutura, e também temos que nos assegurar
sobre todas as questões de compensação, estão vinculados a essas metrias de sustentabilidade e em todos os outros aspectos dentro da empresa. Agora temos uma outra pergunta para todos vocês. Estamos falando agora de 10 anos do que realmente é um mercado que tem aumentado num ritmo bem rápido. Não estamos nem perto do que precisamos para os títulos verdes, pois precisaríamos de trilhões ao invés de um pouco menos de 1 trilhão, mas de qualquer forma tivemos, né, todo esse engajamento dos títulos verdes ocorrerem em sua própria luz, e isso foi uma educação, digamos assim, uma formação para o mercado do que é possível. Vocês viram uma mudança nesse engajamento da sua base de clientes, suas partes interessadas, e isso tem aumentado o interesse desse mercado e como que eles podem antecipar esse tipo de desenvolvimento. A gente recebeu umas perguntas aqui em como que a gente consegue essas empresas de emissões que não veem isso como uma necessidade para que eles, digamos, entrem nesse mesmo jogo. E eu tenho visto isso com uma perspectiva mais otimista, pois eu vejo, né, que o ritmo do mercado está se movimentando devido aos problemas causados pela Covid, essa recuperação verde, os investidores estão colocando isso como prioridade na agenda deles, então tudo isso parece uma tempestade perfeita que vai terminar por, espero, chegar aonde esse risco, né, e adaptação às mudanças do clínicas entram nessa parte principal da discussão. Se alguém pudesse, de repente, elaborar um pouco sobre isso, eu talvez possa começar. Por exemplo, nós temos um interesse nesse mercado financeiro e como que ele pode contribuir e como que eles podem trabalhar. Então, temos, obviamente, esse papel de transição, que é muito importante, e, em especial para emissores que, devido à empresa, o negócio deles já contribuindo com esses títulos, por exemplo, e terminamos por nos frustrar um pouco, pois temos todo o perfil deles, mas temos também algumas ações claras e essa visibilidade no mercado de títulos sustentáveis, até agora pelo menos, e, bom, a associação que foi já mencionado aqui, quando a gente vê a liderança do governo, no início dessa semana e ontem a gente viu os governos de Luxemburgo, é o primeiro governo a emitir uma estrutura de títulos de sustentabilidade e, obviamente, um título de sustentabilidade baseado nos nossos padrões nacionais e práticas de mercado, e é o primeiro soberano na Europa. Isso é realmente muito importante e é o que nós estávamos realmente impulsionando, incentivando para poder desenvolver padrões e práticas atuais. E espero ver outros países tomar essa mesma medida, pois eu estou convencida que isso aqui é, de fato, o caminho para o sucesso no futuro. Eu, na verdade, gostaria de olhar para o futuro e dizer, olha só, até uma rápida vista, digamos assim, dada dentro do marco de política, tá? Ou seja, o que está ali na esquina, tá meio que esperando a gente ali bem na esquina, incluindo as regras, regulamentações e metas de investidores, a gente consegue ver como o volume de investimentos que serão necessários para poder fazer essa transição. A gente consegue ver isso. E também a gente consegue ver o tamanho do apetite que os investidores podem ter em investimentos em ativos verdes ou atividades verdes ou de transição, ou inclusive empresas dentro dessa área. Eu acredito que a taxonomia, isso nos dá isso, na verdade, é perfeito para isso, eu diria, a taxonomia. E eu diria que sim, o mercado de equity ele é importante, mas o que nós vamos ver é a relevância dessa parte de empréstimos, por exemplo, como qualquer parte de uso dos rendimentos ou qualquer tipo de empréstimo. Se a gente estiver falando sobre empréstimos, títulos ou outros tipos desse tipo de investimento. Por quê? Porque essas empresas terão que cumprir com essas novas metas que serão estabelecidas pela nova política europeia e os investidores terão, então, que
mostrar como que eles estão contribuindo no âmbito, né, desse marco, mas também dentro da sua carteira de como eles contribuem para essa transição. Então, teremos vários mercados, por exemplo, no setor de varejo, por lei, eles terão que responder algumas perguntas dessa indústria. Então, eles terão que dizer, e isso é que é a graça desse plano de ação novo implementado pela Europa, que permite finalmente para o cidadão decidir se eles querem ou não contribuir com o financiamento dessa transição. E aqui não estamos só falando sobre eles expressarem a sua preferência, mas estamos falando também, né, desses rótulos novos, como também os rótulos ecológicos, por assim dizer. E sim, eu acho que, de fato, o caminho para qual estamos nos orientando é que a regulamentação, sim, vai cada vez mais desempenhar um papel mais e mais importante. Estamos vendo isso com base dos investidores, com relação a investimentos sustentáveis, cada vez mais, até devido a esse impacto que a Covid trouxe. E eu acho que o que estamos tentando dizer para as empresas, para os negócios, por assim dizer, é que aqueles que não estão respondendo a esse mercado ainda, que olha, vocês precisam se apressar e responder a isso, porque o acesso a novas fontes de capital ou de capital já existente pode ficar comprometido, especialmente pelo lado do investidor, onde estabelece as suas metas, e então seria a responsabilidade do Kevin para que a base de cliente dele, por exemplo, entendam, sintam, por assim dizer, essa pressão, pois isso é algo que a gente quer que as pessoas escutem, e isso é, de fato, um desafio. Então, Justine, só para acrescentar isso, é o outro lado dessa moeda, que se você estiver à frente disso, potencialmente, você pode realizar um melhor custo de capital ou ter até uma melhor avaliação econômica para a sua empresa. Portanto, isso é realmente uma força motriz muito grande. Como tudo na vida, temos incentivos, né, que, enfim, que aparecem e você pode, então, digamos, jogar com essa oportunidade na melhor da sua habilidade para tentar limitar, por assim dizer, qualquer limitação negativa, e você quer, obviamente, utilizar isso de uma forma positiva para você poder desenvolver essa parte para a sua entidade cada vez mais. Sim, eu acho que isso é realmente excelente, especialmente agora que estamos no final da conclusão dessa nossa sessão, ou seja, né, aquele que cedo madruga é quem consegue realmente chegar no resultado mais rápido. E sim, é muito interessante. Eu, Erin, aqui, eu como mãe de duas meninas jovens, eu estava, né, nesse positivo e negativo, digamos assim, pois, né, ou seja, se você fizer isso, eu vou tirar a Peppa Pig, mas se você me obedecer, você ganha sorvete. Então, eu diria que isso é uma das críticas, por exemplo, no âmbito de entidade de um título KPI, é que você penaliza a empresa se eles não atingirem a meta deles, e a gente deve, de repente, pensar um pouco diferente desses títulos no âmbito de entidade, dando a eles papéis um pouco mais baixos. É isso que a gente utiliza e terminamos tendo, ou seja, você termina tendo uma diversificação de clientes. Seria interessante, digamos assim, né, essa parte do bolo, por assim dizer, para chegar nesses títulos no âmbito de entidade. Claro, os investidores não vão querer cupons, então os cupons um pouco mais abaixo não vai funcionar, mas algum tipo de incentivo, por exemplo, de um partido desses dentro do governo ou multilateral, tudo isso pode de repente funcionar, e isso nos dar alguma ideia do que pode desenvolver. Temos alguns últimos minutos aqui, Julie, os últimos comentários, depois eu passarei a palavra para a Helena. Alguma última questão a ser levantada, Julie? Não quis te pegar de surpresa, mas se tiver um último comentário, talvez o financiamento de transição pode ser uma forma nova de pensar sobre a finança sustentável e, de repente, conseguimos expandir o escopo, não financiando mais do mesmo, mas utilizando mais com essas rotulagens diferentes. Então, como a Chief Sustainable Officer, eu diria que eu gosto disso muito, e no final precisamos, na verdade, de uma mudança na mentalidade para termos, né, esse mindset, essa mentalidade de transição. E sim, eu acho que não tem como seguir uma declaração dessa, mas eu terminaria, de repente, dizendo que, apesar de
todas as questões importantes, né? Eu falei da importância de todas essas ferramentas, rotulagem, certificação. Eu diria que ainda é muito importante os investidores se envolverem com as empresas em que eles se envolvem, e tudo isso é chave no final do dia. Esse investidor que precisa realmente se envolver para decidir se a estratégia de uma empresa é sólida o suficiente para que eles cheguem nos seus objetivos, metas de investimento. E, na verdade, não interessa muito o quanto você investe, mas é muito importante a gente continuar a defender isso. Muito obrigada, Helena. Realmente tivemos uma discussão extremamente frutífera aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês por compartilharem a visão de vocês. Muito obrigado à nossa plateia que ficou com a gente até o final do nosso primeiro dia de conferência. Eu diria também para vocês se reunirem com a gente. Eu vou falar hoje num evento do Banco Central Brasileiro, onde assinaremos um memorando de entendimento para apoiar o Banco Central do Brasil, especialmente nesse quesito, para que nós possamos, então, construir um setor sustentável forte no Brasil. E teremos o Mark Haring, o Larry Flint, Moody's e alguns outros. E estamos falando de uma área realmente interessantíssima, e vocês conseguem ver os detalhes sobre isso ali no Wolva. E até agora, agradeço vocês pela atenção e desejo a todos um bom final de dia, bom